Projetada para durar apenas 30 anos, como que a ponte Hercílio-Luz contrariou todos os prognósticos de longevidade e encontra-se firme e forte até os dias atuais? Olá, eu sou Ana Martins e esse é o Estudantes da História. Hoje eu vou te contar a história desse cartão postal catarinense brasileiro único no mundo. Nos anos 1910, a travessia para a ilha de Santa Catarina podia ser uma tarefa um tanto quanto desafiadora. O transporte era feito por balsas, e nelas você teria que disputar um espaço com os outros passageiros e também com alguns rebanhos de bois. Se você não estivesse num dia com muita sorte, o vento podia levar a balsa para vários metros de distância do ponto de desembarque. Tudo isso, é claro, por um preço nada atrativo, porque o serviço era monopolizado, o que causava uma certa revolta na população. Porém, tudo isso mudaria em maio de 1920, quando, buscando uma solução para o problema, o governo catarinense procurou o famoso engenheiro norte-americano Holton Robinson, que era muito conhecido nos Estados Unidos por suas pontes, e a mais famosa delas era a Williamsburg Bridge, em Nova York. Porém, o nosso amigo Robinson já estava atolado de projeto, e nos altos dos seus 57 anos também já não estava mais disposto a viajar para terras tupiniquins e acompanhar a execução do projeto. Foi assim que o engenheiro David Steinman, de 34 anos e formado em engenharia pela Universidade de Colômbia, apareceu como a solução dos problemas de Robinson. Os dois, então, criaram uma parceria, uma empresa que se chamaria Hobson-Steinman, e duraria até a morte de Robinson, em 1945. O projeto em Florianópolis foi um grande impulso na carreira do Steinman, e o tornaria um dos especialistas em pontes mais respeitados do mundo. Quando o projeto foi anunciado para a população, o sentimento geral foi de descrédito. Afinal de contas, o projeto era muito ousado. De fato, a construção da ponte seria considerada por muitos engenheiros como quase impossível e também uma proeza para a tecnologia da época, pois se ela fosse executada, a ponte se tornaria a maior ponte construída até então na América do Sul. O projeto não era nada modesto. A Hercílio-Luz foi projetada para suportar simultaneamente uma locomotiva de 50 toneladas, um encanamento de água de 650 quilos por metro quadrado e 4 pedestres por metro quadrado. O que, claro, era um exagero, já que ela se limitou à passagem de automóveis e pedestres. A estrutura seria projetada para durar 30 anos e se chamaria Ponte da Independência. Porém, com a morte do seu principal idealizador, Hercílio-Luz, com um diagnóstico de câncer no estômago, ela acabou sendo batizada com o seu nome. Assim que os contratos com a Hobson-Steinman e as empreiteiras americanas American Bridge Company e Byton Sandstone foram assinados, os primeiros responsáveis começaram a chegar à ilha. Após a análise do solo submerso ser feita, a checagem dos materiais também começou. Materiais como ferro, cimento, cabos de aço. E em 1922, o alicerce da ponte começou finalmente a ser feito. Nele foram utilizados 29 mil barricas de cimento, cada uma contendo 180 quilos, o que totalizaram mais ou menos 5,2 mil toneladas. Conseguir o dinheiro para a execução não era o único problema encontrado pelo governo catarinense durante a execução da obra. Muitas críticas feitas por engenheiros brasileiros ganharam muita repercussão na mídia. Por exemplo, o engenheiro carioca João Rego Barros dizia que, para ele, confiar em um projeto dos engenheiros norte-americanos era um desafio ao bom senso. Rego tinha seus motivos para tais afirmações, já que a ponte em Florianópolis seria erguida seguindo o modelo de 6 outras estruturas erguidas nos Estados Unidos, Inglaterra e Hungria, que haviam colapsado antes de completarem 20 anos.
Rego Barros ainda ressaltava que o vão central da ponte catarinense continha 340 metros de extensão, o que era maior do que todas as outras pontes gêmeas que haviam colapsado, que não passavam dos 250 metros. Desabamentos de pontes, na verdade, não eram algo tão incomum no século XIX. Nesse período, foram registradas até 40 quedas de pontes ao redor do mundo, uma em cada 4 pontes construídas. Isso acontecia muitas vezes por imprecisão nos cálculos ou inadequação dos materiais, fossem eles ferro ou madeira, que eram materiais que tinham suas limitações técnicas. O falecimento de trabalhadores também não era algo incomum. Em estruturas como pontes, as mortes mais comuns eram dos mergulhadores, pois eles precisavam chegar a mais de 10 metros de profundidade para atingir as bases das torres. Além, é claro, de deslizamento de ferro e vários outros riscos que a construção civil oferecia naquele período. A obra finalmente ficou pronta em janeiro de 1926, após 4 longos anos de construção. Cândido Machado, um dos trabalhadores responsáveis pela construção da ponte, relata que no dia da inauguração foi uma festança, apesar do medo. Todo mundo queria passar por ela. Com uma extensão total de 821 metros, a ponte continha um vão central de 340 metros e altura de 74 metros. A festa de inauguração aconteceu no dia 13 de maio, que foi quando as vias de acesso finalmente foram concluídas. À 1h da tarde, sob uma forte chuva torrencial que não afastou a multidão, o reverendo Jaime Câmara benzeu a ponte e logo em seguida o governador Bucalviana cortou as 2 faixas que impediam a passagem e percorreu toda a extensão da ponte, seguido por uma multidão um tanto amedrontada. Durante toda a tarde, a multidão continuou visitando a ponte, aproveitando o fato que o pedágio só começaria a ser cobrado no dia seguinte. O tal pedágio foi uma forma inventada pelo governo para tentar recuperar parte do dinheiro perdido durante a construção da ponte. Também havia uma tabela de taxas que variavam conforme a categoria do usuário. Ou seja, um pedestre pagava 10 vezes menos do que um boi. Em 1926 a 1935, foram arrecadados 2,1 milhões de dólares com o pedágio. Então, ele deixou de ser cobrado. Em uma manhã de 1969, o então governador Ivo Silveira foi acordado com uma ligação telefônica. Os técnicos americanos recomendavam o imediato fechamento da ponte Hercílio Luz. O que fazer? Dizia o governador, suando frio e completamente atordoado com a notícia. Naquele momento, o fechamento da ponte era impraticável, já que ainda era a única ligação entre o continente e a ilha e abrigava um trânsito médio de 17 mil veículos. Em um único dia de verão de 1974, chegou a 45 mil veículos. O medo dos técnicos americanos era que a ponte tivesse o mesmo destino de uma das suas gêmeas americanas, a Silver Bridge. Em 15 de dezembro de 1964, a ponte colapsou. Quase 2 anos depois da tragédia da Silver Bridge, os peritos que investigavam as causas do desastre concluíram que havia riscos às pontes semelhantes construídas na mesma época. Algumas, como a St. Mary's Bridge, em Ohio, foram imediatamente desmontadas e desativadas. O embaixador das Relações Exteriores foi avisado e imediatamente comunicou ao governador catarinense. Assim, se mostrou necessária a construção de novas pontes, e a Ponte Colombo Salles foi construída e inaugurada em 1975. Enquanto Hercílio Luz, a primeira interdição viria apenas em 1982, quase 15 anos após o desabamento da Silver Bridge. Quando foi fechada para o trânsito, a ponte apresentava um desgaste de até 40% em algumas peças. E isso acontecia porque a manutenção da ponte sempre foi irregular e dependia de sobras do orçamento público. Após alguns anos, em 1988, a ponte foi novamente aberta, porém, só era permitida a passagem de pedestres e bicicletas. Mas em 1991,
descobriu-se uma fissura em um dos olhares de sustentação, justamente o mesmo problema que levou a Silver Bridge ao colapso. Um rompimento causaria o desabamento fulminante da ponte, e ela foi novamente fechada. Por muitos anos, a população catarinense se dividiu entre os que defendiam a restauração da ponte a qualquer custo e os que questionavam sobre a pertinência de continuar bancando a reforma. Talvez a maioria considerasse que não valesse a pena investir tanto numa velharia. Calcular o custo da reforma da ponte Hercílio-Luz é uma tarefa muito difícil. Segundo o Portal da Transparência, os gastos desde 2006 se aproximam de 480 milhões, quando o contrato com a empresa responsável pela obra terminou, em 2020. Uma reportagem do Diário Catarinense de 2018, revisando os contratos desde 1990, indicou que os gastos corrigidos para recuperar a ponte teriam passado de 618 milhões em 18 anos, superando custos de estruturas muito mais modernas, como, por exemplo, a Ponte Estaiada de São Paulo, e quase atingindo o valor da Ponte de Laguna, mesmo sendo 3,5 vezes mais extensa. Mas a grande questão é: qual o valor imaterial da ponte? O quanto ela vale para a mente e corações dos turistas? Como transformar em dinheiro tudo o que ela representa? Com muitos poemas, músicas, fotos e pinturas. A ponte é um marco da arquitetura e engenharia mundiais, com um valor imaterial incalculável, além de ser a única do seu estilo sobrevivente até hoje. E você? Já foi até a ponte? Já tirou uma fotinho nela? Conta aqui pra gente nos comentários e não esquece de curtir e compartilhar com quem você gosta. Até a próxima e tchau!